Outro destaque desta terça-feira, uma reportagem do jornal O Globo informa que o ministro Mainardi Marques de Santa Rosa, chefe da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, pediu demissão do governo. De acordo com a publicação, Santa Rosa foi confrontado pelo ministro Jorge Oliveira com um dossiê que apontava falhas na gestão e na produtividade. No entanto, a Secretaria-Geral da Presidência nega a existência de um dossiê. Santa Rosa é general de 4 estrelas e chegou ao governo através do ex-ministro Gustavo Bebiano. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Bebiano criticou o tratamento dado ao general e considerou o caso como um desrespeito ao Exército, abro aspas. Considera uma falta de respeito com as Forças Armadas. O general Santa Rosa não é um general qualquer. Ele é considerado uma unanimidade e o presidente sequer falou com ele, fecho aspas. Começo com você, Constantino, vai lá. Tem que averiguar melhor aí os motivos da demissão e tudo mais, né? O que aconteceu, porque acende uma luz amarela, né, de alerta, porque há realmente aí a insinuação de que os interesses mais comezinhos de poder teriam falado mais alto do que os interesses estratégicos da nação. Essa é a narrativa. Agora, o Bebiano virou desafeto, né? Ele que tinha indicado o militar para a pasta, virou desafeto, virou opositor, inclusive filiado ao PSDB agora, ao governo Bolsonaro, né? Então, realmente é uma presença incômoda se quem foi o responsável pela indicação virou seu inimigo político ou adversário político, né? Na narrativa bolsonarista, todo adversário político é inimigo mortal, porque é uma visão militarista de guerra, né? O tratamento dispensado ao militar parece realmente inadequado, se o presidente sequer se deu o trabalho de conversar. Há uma rotatividade muito grande nesse começo de governo, não completamos nem um ano, já tivemos vários casos, né, de demissão, de troca de comando, pode ser alguma curva de aprendizado de um neófito na parte executiva e que sempre ficou ali muito mais em discursos do que tendo que tocar de fato algum tipo de governo, né? Pode ser também essa mentalidade que acaba concentrando muita confiança só naqueles mais leais e próximos e desconfiando demais de todo aquele que não faz parte desse grupo, né, dessa patota, digamos assim. Então, tem um monte de características aí, né? Essa questão do dossiê, de produtividade ou não, soa mal, se existe de fato, e tem que ver também se ele é acurado ou não. Ou seja, se havia ineficiência na pasta. Então, como eu digo, falta informação suficiente para um julgamento do que aconteceu aí. A princípio, se foi o caso de que era alguém que não havia mais a devida confiança política para fazer o devido trabalho estratégico, porque foi indicado por alguém que se tornou desafeto, eu acho que isso aí é parte do jogo político, vida normal, vida que segue. Diga, Vera. Eu acho que a gente tem que abstrair o Gustavo Bebiano dessa equação e entender o que está havendo entre os militares e a ala mais ideológica do governo Jair Bolsonaro, porque tem aí uma cisânia com um grande risco de causar problemas mais sérios. Começou com a fritura do general Carlos Alberto Santos Cruz, lá atrás, pela ala olavista do governo, e brigas entre ele e essa ala por nomeações. Ele foi fritado com requintes de crueldade ali, com plantação de fake news, com criação de print falso de conversa no WhatsApp, etc. E foi escanteado. É um amigo da vida toda do Jair Bolsonaro, as famílias se conviviam, viviam juntos, viveram juntos em vilas militares, etc., que foi cortado do governo, teve a cabeça arrancada. Depois disso, já foram 6 os generais apiados de cargos importantes no governo. Presidência dos Correios, presidência da FUNAI, superintendência do INCRA, secretaria dos Esportes e agora o general Santa Rosa, que comanda a SAI, que foi indicado pelo Bebiano, mas que também é amigo do Jair Bolsonaro. E aí isso nos leva para seguir... e além do Eduardo Vilas Boas, que é ex-comandante do Exército e que foi desrespeitado pelo Olavo de Carvalho naquele tweet em que ele fala que chamaram uma pessoa inválida para defender o Santos Cruz. Então está se criando um ambiente bastante ruim entre os militares e o presidente e o governo. Além do Santa Rosa, saíram outros militares junto com ele que estavam na SAI e já se cria ali
uma discussão sobre se o aval dado pelas Forças Armadas a Jair Bolsonaro, alguém que antes não contava com nenhum respeito dos altos oficiais, nem da Marinha, nem do Exército, nem da Aeronáutica, foi um aval correto. Já existe essa discussão no seio, principalmente do Exército, que é onde está havendo uma maior inquietação com essa presença, essa preponderância da ala ideológica no governo. Esse ministro que demitiu o general, Jorge Oliveira, é ex-assessor do gabinete do Eduardo Bolsonaro, que foi alçado à condição de chefe da assessoria jurídica da Casa Civil e depois virou ministro com a saída do Gustavo Bebiano. Então ele viveu uma ascensão meteórica, ele fez direito nos últimos anos agora, não era nem formado em direito, fez depois de ser assessor do do Eduardo Bolsonaro e virou um ministro próximo ao presidente por esta via, a via da proximidade com os filhos, e é muito ligado a essa ala mais ideológica do governo, e acabou de cortar a cabeça de mais um general de 4 estrelas, e vai criando uma situação em que os militares estavam na deles, ganharam protagonismo político com o Jair Bolsonaro e agora começam a ter seus principais nomes submetidos a situações humilhantes e a situações que os colocam aí até com questionamento a sua competência, a sua eficiência. A gente sabe que isso nos meios militares é algo muito sério, que eles levam bastante a sério. Então, a gente pode ter várias consequências políticas disso daqui para frente, Brau. Josias. A lealdade do Jair Bolsonaro aos militares que ele convocou para ajudá-lo a governar o país vai se revelando uma qualidade facilmente contornável. No intervalo de 10 meses, você mandar para o olho da rua 6 generais não é algo banal. Depois que o Bolsonaro expurgou do governo o ministro palaciano Carlos Alberto dos Santos Cruz, com quem ele mantinha uma amizade de 3 décadas, já tinha ficado entendido que a farda não seria sinônimo de estabilidade no emprego, mas meia dúzia de generais colocados para fora do governo é muita coisa. O general Maynard Santa Rosa deixa a Secretaria de Assuntos Estratégicos tendo contra si esse fato de ter sido guindado ao cargo por indicação do Gustavo Bebiano. É um ex-aliado que virou desafeto, e é preciso lembrar que o Bebiano virou desafeto e foi expurgado também de uma pasta ali no Palácio do Planalto como parte dessa guerra ideológica. Ele se desentendeu com o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, que segue ali a linha do Olavo de Carvalho. Curiosamente, o general deixa o governo no instante em que chega ao noticiário o depoimento do Bebiano à Polícia Federal, um depoimento no qual o Bebiano informa que o Bolsonaro avalizou no ano passado a divisão de recursos do fundo eleitoral do PSL. Parte desses recursos foi desviado no ralo dessas candidaturas laranjas, lá em Pernambuco, em Minas Gerais. Esse 4 estrelas, o Santa Rosa, ele soube que os parafusos da cadeira estavam frouxos quando leu um texto ali, isso eu soube ontem, de gente próxima dele, confirmou que tinha um texto questionando claramente a competência dele no exercício do cargo, que para um general não é uma coisa facilmente assimilável. Esse documento claramente tinha o propósito de empurrar o general para fora do governo. A essa altura, virou fumaça aquela ideia que havia no início do governo de que os generais poderiam exercer a tarefa de tutelar o presidente da República, atraindo o Bolsonaro para uma zona de racionalidade. No momento está acontecendo o contrário. Quem sobrevive no governo faz o movimento inverso. É o caso do general Augusto Heleno, que sobrevive ali na chefia do Gabinete de Segurança Institucional. Ele está migrando, general Heleno, dessa zona de racionalidade para um extremismo olavista. O general Heleno está se desfigurando para ficar alinhado com os filhos do presidente, com esse Olavo de Carvalho, o que, a meu ver, é perigoso, porque mostra que quem tem bom senso no Palácio do Planalto está perdendo esse bom senso. Então é ruim que você tenha essa sensação de que as pessoas que poderiam aconselhar o presidente, próximas dele, respeitadas por ele, porque colegas de farda, essas pessoas estão sendo desprezadas ou atraídas para a trilha da insensibilidade. Isso tudo é muito perigoso. Chamou Constantino. E não, só para lembrar o seguinte, eu entendo a preocupação dos meus colegas e acho que isso tudo tem que ser acompanhado de perto,
mas em alguns casos não necessariamente é uma briga com a ala militar, porque os substitutos também são militares. O sucessor do Santos Cruz também é militar, o porta-voz do governo é o general Otávio Rego Barros. Então, o general Heleno foi citado agora pelo Josias, e está bem, tudo bem. Talvez seja por uma guinada à ala mais ideológica. Apesar de que eu acho que é muito cedo para se afirmar que o general Heleno virou um olavista. Mas pode ter indícios, com uma declaração mal-humorada que ele deu ali numa entrevista, de que a questão do AI-5 ele tratou com um certo desdém, um certo desprezo. Agora, eu acho que o indicador de que há um racha, de fato, do bolsonarismo com os militares, esse indicador vai vir quando começar a ter realmente uma debandada geral dos militares do governo. Quando é uma troca, quando é uma substituição, mas permanecem quadros apontados do meio militar, eu acho que pode existir alguma outra causa por trás da substituição. Vera. Nem sempre foram trocados por militares, e o general Ramos, que entrou no lugar do Santos Cruz, já foi desautorizado algumas vezes. O general Otávio do Rego Barros, que é porta-voz, perdeu atribuições, foi inclusive ofendido pelo Carlos Bolsonaro no Twitter, mas como é um general muito ameno, muito calmo, ele ficou na dele, aguentou e segurou a onda. E essa inquietação já aparece nas conversas deles com a gente, em off. Os militares já demonstram uma preocupação, tanto de ver alguns dos seus expoentes, dos principais expoentes. Essas pessoas, vamos lembrar, elas são muito ciosas da carreira que elas fazem. O general Santos Cruz é um herói brasileiro, serviu no Congo, serviu no Haiti. A mesma coisa esses outros generais que são afastados. Toda essa geração que serviu no Haiti, nessas missões de paz, eles eram muito próximos uns dos outros, são muito solidários uns com os outros e têm uma grande reputação dentro do Exército Brasileiro. Então, quando você vê pessoas que são de fora e que muitas vezes... filhos e tal, atacando o trabalho desses militares, sem se dar conta desse histórico que eles têm, isso cria cisânias, isso cria uma decepção nessa ala do Exército, que abraçou a candidatura do Bolsonaro por ver nela a única saída contra a corrupção. Eles já falam isso, olha, a gente... abraçou o Bolsonaro, aceitou o Bolsonaro, que era visto como um desertor do Exército, né? Ele só foi capitão, ele saiu por indisciplina, saiu porque comandou quase uma greve, uma sublevação no Exército. Então ele não era alguém visto com bons olhos pelo Exército, ele foi aceito contra aquilo que eles viam como um governo corrupto do PT. Se isso virar um governo em que os militares são achincalhados a toda hora, a coisa não vai andar bem.